Olá pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês mais uma vez e agora vamos corrigir outra questão, é a questão 13 e 14. Vamos colocar o enunciado dela na tela? Na tela para vocês, olha só, o que diz a nossa questão 13 e 14. Considere a seguinte medida provisória. Medida provisória 819, de 25 de janeiro de 2018. Gente, é uma medida provisória, que é uma espécie normativa, mas foi uma medida provisória real, tá? Então, essa medida provisória existe mesmo, 819, de 25 de janeiro de 2018. Agora, traz aqui para mim. Observem que absurdo que é essa nossa medida provisória. É um absurdo. Olha só. Bota aí na tela. O presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 1º. Fica a União autorizada a doar recursos ao Estado da Palestina para a restauração da Basílica da Natividade na cidade de Belém, Estado da Palestina, no valor de até R$ 792 mil. Parágrafo único. A doação a que se refere o caput será efetivada por meio de termo de doação, firmado pela União, por intermédio do Ministério das Relações Exteriores e correrá à conta de dotações orçamentárias do referido Ministério. Artigo 2º, esta medida provisória entra em vigor na sua data de publicação. Brasília, 25 de janeiro de 2018, traz aqui para mim. Gente, que absurdo, não é? Uma medida provisória, que é uma espécie normativa importante para o nosso estudo, para o estudo de vocês, do concurso de vocês, uma espécie normativa que foi editada pelo presidente da República, autorizando a União a doar R$ 792 mil para a reforma de uma igreja que se situa em outro estado, se situa lá na Palestina. Veja, gente, precisamos estudar a medida provisória. Será que existe relevância? Será que existe urgência, que são os requisitos dessa medida provisória, aqui neste caso, nessa medida provisória real? Não é? Bom, a gente fica revoltado mesmo, é normal, é comum, não é? Mas o que nos interessa aqui agora é fazer a análise dessa importante espécie normativa, essa medida provisória, e observar aquilo que está sendo perguntado. Vamos ver a primeira pergunta? Na tela para vocês. Questão 13 diz assim, ó. Aí na tela para vocês. Diz assim. Disserte sobre o controle legislativo que a medida provisória 819 de 2018 irá passar, ok? Então traz aqui para mim, deixa eu explicar para vocês. Gente, medida provisória é uma das espécies normativas que estão lá no artigo 59, faz parte do estudo de vocês. Quais são as características? O que é uma medida provisória? É isso que nós vamos estudar, ok? Então vem comigo aqui na tela. Agora nós vamos para o quadro. Vamos fazer algumas anotações importantes acerca da medida provisória, ok? O que são as medidas provisórias? Medidas provisórias. Medidas provisórias é um ato normativo primário, excepcional, editado pelo presidente da República, em matérias relevantes e em situações de urgência, ok? Então, o que é a medida provisória? É um ato normativo primário, ele é um ato normativo excepcional, ou seja, deve ser exceção, não deve ser a regra.
é editado tão somente pelo presidente da República e é necessário que haja relevância e que haja urgência, ok? Essa medida provisória, ela está sujeita, pessoal, a uma condição resolutiva, ou seja, ela não é lei, ela possui força de lei, ela poderá se transformar em lei. É como se fosse um projeto de lei, só que valerá como lei. Traz a imagem aqui para mim, deixa eu explicar isso para vocês. Gente, eu costumo explicar isso de uma forma até muito engraçada. Medida provisória é uma espécie normativa que nasce antes do seu processo legislativo. É isso mesmo. É isso mesmo. É como se o bebê nascesse sem fazer tchananã. Não é? A gente sabe que para um bebê nascer, tem lá o papai, a mamãe, juntar, fazer tchananã, vai haver a concepção daquele bebê, 9 meses depois ele vai nascer, não é? Então agora, por exemplo, nós tivemos muitas concepções, em novembro vai nascer um monte de gente, né? Porque foram feitos no carnaval, vai nascer um monte de menino, tudo do signo de escorpião, tudo malvado, porque gente de escorpião é tudo malvado, não é? E aí, gente, o que acontece? A gente sabe que para nascer aquele bebê, foi necessária a concepção antes. Professor, o que isso tem a ver com a medida provisória? Nada, sabe por quê? Porque a medida provisória nasce sem haver o processo legislativo. A gente sabe que o projeto de lei ordinária, por exemplo, para que aquele projeto de lei se torne efetivamente uma lei, ele passa antes por vários atos legislativos. Esses atos legislativos culminarão em uma lei ordinária. Ou seja, farão com que aquele projeto de lei se torne efetivamente uma lei. Mas a medida provisória é diferente. A medida provisória, ela nasce. É uma prerrogativa que o presidente tem. Ele pode editar a medida provisória em situação de urgência, em situação de relevância e de urgência, ele pode editar a medida provisória, ele vai publicar aquela medida provisória passará então a valer, entrará em vigor. Uai, professor, mas sem o Congresso Nacional avaliar, aí a partir do momento que há a publicação daquela medida provisória, a publicação se dá simples, tão simples e somente com a sua edição, editou a medida provisória, já publica. Publicou? Aí sim ela é imediatamente submetida ao Congresso Nacional. Mas enquanto o Congresso Nacional está analisando, está fazendo percorrer os atos legislativos que culminarão na aprovação daquela medida provisória e, por conseguinte, irão convertê-la em lei, a medida provisória está no mundo surtindo efeitos, ela está vigente, ok, gente? Essa é a chamada medida provisória. Se uma medida provisória for editada sem que haja a observância dos requisitos da relevância e da urgência, essa medida provisória, ela é inconstitucional, ok? Então, na verdade, o que vai acontecer durante o processo legislativo da medida provisória, que o Congresso Nacional irá analisar ali, através da sua comissão mista, através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, irá analisar justamente se aquela medida provisória ela possui relevância ou se ela possui urgência, ok? E claro, outros detalhes que nós vamos estudar aqui agora. Vamos na tela, vem cá comigo, olha só. Na tela para vocês, falamos da medida provisória, ato normativo primário, excepcional, editado pelo presidente da República, não é? Agora, o que acontece com essa medida provisória? Bom, primeiro, quais são os passos? O presidente da República, ele edita a medida provisória. Dois, o que vai acontecer em seguida? Ela será publicada e remetida ao Congresso Nacional, ok? Quando isso acontece, inicia-se, ou seja, quando a edição da medida provisória e a medida provisória é publicada, inicia-se o prazo de vigência. E também inicia-se o prazo de trancamento da pauta. Ok? De trancamento da pauta.
ou de tramitação, o prazo de vigência é de 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais 60 dias. O prazo de trancamento é de 45 dias. Deixa eu explicar isso aqui, traz a imagem para mim. Olha só. O presidente edita a medida provisória é publicada, imediatamente submetida ao Congresso Nacional. Inicia-se, então, logo a sua publicação, a contagem de 2 prazos. Um é o prazo de vigência, o outro é o prazo de tramitação, de trancamento de pauta. Tá? O que é o prazo de vigência? A medida provisória, ela vai valer, ela estará vigente por 60 dias, podendo ser prorrogado este prazo uma única vez por mais 60 dias. Ok? Junto desse prazo, paralelo a este prazo, assim que a medida provisória é publicada, inicia-se também uma outra contagem de prazo, que é o prazo dos 45 dias, que é o prazo que o Congresso Nacional terá para analisar, apreciar a medida provisória. Este prazo, ele tem um efeito. Qual é o efeito dele? Ele irá trancar a pauta, ok? Os trabalhos na Casa Legislativa irão parar para que, então, a medida provisória seja apreciada. É o prazo de trancamento e o outro prazo de 60 dias por mais 60 dias é o prazo de vigência. Se durante 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, passaram-se mais de 120 dias, a medida provisória não foi apreciada, o que vai acontecer? Vai haver uma rejeição tácita e aquela medida provisória simplesmente deixa de existir, ok? Mas já nos 45 dias contados da publicação da medida provisória, haverá o trancamento da pauta na respectiva Casa Legislativa que não ainda apreciou a tal medida provisória, ok? Voltando na tela. Pois bem, então 3, nós temos o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, que é o prazo de vigência, temos o prazo de trancamento da pauta, que é de 45 dias, e pode acontecer o 4, que é o quê? O Congresso Nacional aprova a medida provisória, que será transformada em lei. Ela possui força de lei enquanto ela é medida provisória. A partir do momento que ela é aprovada, ela efetivamente se tornará uma lei. Ok, gente? Tudo bem? Agora, quais são os pressupostos de validade de uma medida provisória? Ora, os pressupostos de validade de uma medida provisória são 2, né? Nós temos aí a relevância e nós temos a urgência. Ou seja, medida provisória, ato normativo, espécie normativa excepcional, editada pelo presidente da República, em caráter excepcional, ou seja, exceção. E deve haver essa edição, ela deve acontecer nos casos de relevância e urgência, ok? Bom, agora nós vamos falar da nossa questão, não é? A medida provisória, pessoal, as medidas provisórias, elas passam por 2 controles. O primeiro controle que a gente vai falar aqui é o controle legislativo. Ok? Nós vamos falar disso aqui. E ela também passará por um controle, é um controle legislativo, e ela passará por um controle judicial. Traz a imagem aqui para mim, deixa eu explicar isso, gente. Quando inicia-se o processo legislativo de uma medida provisória, haverá no seu processo legislativo aquilo que a gente chama de controle legislativo, que é justamente a análise desses requisitos, desses pressupostos de validade, ou seja, se há relevância ou se há urgência nessa medida provisória. Analisará também o mérito dela, ok? A gente vai ver aqui, nós vamos estudar que a medida provisória, ela tem limitações, ela não pode versar sobre qualquer matéria, a gente vai estudar aqui daqui a pouco. Mas o que eu quero focar aqui com vocês, até porque é tema da nossa pergunta, é sobre o controle legislativo dessa medida provisória e depois a gente vai falar sobre o controle judicial, né? O controle legislativo, se ele é legislativo, é aquele que vai acontecer lá no Congresso Nacional. É aquele controle legislativo que vai acontecer durante o processo legislativo, durante a tramitação da aprovação ou rejeição de uma medida provisória,
Ok? Então, na tela para vocês, vamos falar sobre controle legislativo. Ok. Olha só. No controle legislativo da medida provisória, nós vamos ter 3 oportunidades. 3 oportunidades de controle legislativo no Congresso Nacional. Controle legislativo no Congresso Nacional, tá? Esse controle legislativo, já sabemos, terão 3 fases. A primeira fase, qual que é a primeira fase, professor? Bom, essa medida provisória será enviada para uma comissão mista. O que é uma comissão mista, professor? Ora, uma comissão mista é aquela que é composta por deputados e senadores, por isso que ela é mista, ok? E o que vai fazer essa comissão mista? Essa comissão mista irá emitir, não terá caráter decisório, irá emitir um parecer sobre o preenchimento, irá emitir um parecer sobre o preenchimento dos pressupostos de validade. Sobre os pressupostos de validade e limites da medida provisória. Isso é que é a comissão mista. Então, gente, traz aqui para mim. Ok, estamos com você. Olha só, a medida provisória, ela vai iniciar o controle legislativo dela no Congresso Nacional. Esse controle legislativo, quando inicia-se no Congresso Nacional, vai primeiro para uma comissão mista. E essa comissão mista, formada por deputados e senadores, que irá emitir um parecer opinativo acerca de se aquela medida provisória, ela respeitou os limites da medida provisória, se ela respeitou os pressupostos, os requisitos da relevância e da urgência, ok? Depois que a comissão mista emite o seu parecer, vamos voltar para a tela, agora vamos para o segundo controle legislativo. O que vai acontecer? Segundo controle legislativo, haverá então deliberação sobre a MP no plenário. No plenário da Câmara, dos Deputados. Câmara dos Deputados Federais, não é? E claro, gente, que aqui, olha, antes dessa medida provisória ela ir para votação, é claro que a Câmara vai manifestar acerca do preenchimento dos pressupostos da relevância e da urgência, ok? Então, veja, o primeiro controle legislativo se dá para uma comissão mista que irá emitir um parecer analisando se a medida provisória obedeceu ao requisito da urgência e da relevância. 2. Haverá, em seguida, a deliberação no plenário da Câmara dos Deputados Federais, que também irá manifestar sobre os requisitos, os pressupostos da relevância e da urgência, sobre o mérito da medida provisória, irá votá-la, ok? E o terceiro é a deliberação no plenário, a deliberação no plenário do Senado Federal. Aí, gente, olha, segue a mesma lógica. Na Câmara dos Deputados Federais, ok? Então, traz aqui para mim. Controle legislativo. O controle legislativo de uma medida provisória se dá inicialmente no Congresso Nacional, onde ela será enviada para uma comissão mista que vai emitir um parecer acerca dos pressupostos da validade, da urgência e da relevância. Perfeito, beleza. Depois, a comissão mista emitiu o seu parecer, vai para a deliberação na Câmara dos Deputados Federais. Lá passará pelo plenário, onde
também serão deliberados e votados a questão do respeito aos pressupostos da relevância e da urgência, bem como o próprio méritos, limites que uma medida provisória deve seguir, ok? Depois que ela foi aprovada na Câmara dos Deputados Federais, seguirá para o plenário, então, do Senado, seguindo a mesma lógica, sendo deliberado, onde será analisado os pressupostos da relevância e da urgência, ok? Tudo bem? Então, são os 3 controles legislativos que uma medida provisória irá passar na tela. Vamos falar um pouco mais de medida provisória. Vem aqui comigo. Olha só. A gente falou do controle legislativo, mas sabemos também que há um controle judicial. Há um controle judicial. O que é o controle judicial? Gente, traz aqui para mim. Gente, sabemos que apenas o presidente da República tem a competência para editar uma medida provisória. Ninguém mais pode editar medida provisória, somente o presidente da República, ok? Professor, um governador pode editar medida provisória? Pode, desde que a sua Constituição estadual, a Constituição do seu estado, permita. Professor, um prefeito pode editar medida provisória? Pode, desde que a Constituição do seu estado, bem como a lei orgânica, permita que edite medida provisória, ok? No caso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, não há menção à medida provisória, portanto, o prefeito não pode editar medidas provisórias, não é o caso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas, como é uma importante espécie normativa a ser estudada, nós vamos colocá-la aqui, ok? Gente, falamos do controle legislativo, ele é obrigatório, ele vai acontecer lá no Congresso Nacional, comissão mista, deliberação no plenário da Câmara, deliberação no plenário do Senado, a medida provisória pode ser aprovada, pode ser rejeitada. Beleza? O próximo controle é o controle judicial. Imaginem vocês que uma medida provisória como essa que a gente viu, que está em vigor, é uma medida provisória absurda, não é? Gente, vem cá. O Brasil quebrado, o Brasil em crise financeira, um monte de escola sucateada, hospital sucateado, e uma medida provisória vai simplesmente doar 792 mil para a reforma de uma igreja que fica em outro estado, lá na Palestina. Tem aí obediência ao requisito da relevância e da urgência? Claro que não. Essa medida provisória, ela vai ser cancelada. Seja pelo controle legislativo, seja pelo controle judicial. Querem apostar? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Podem ter certeza que essa medida provisória será cancelada porque ela não observa os requisitos da relevância e da urgência. Não é matéria relevante nem urgente doar 792 mil reais para a reforma de uma igreja em outro país. Ok? Lembre-se, medida provisória, ela deve ser editada em caráter excepcional. É por isso, mas a gente sabe muito bem que mesmo tendo uma medida provisória absurda como essa, pode haver aí a aprovação dela no Congresso Nacional. Nós sabemos muito bem como são os nossos parlamentares, não é? Pois bem, imaginem vocês que essa medida provisória é aprovada lá no Congresso Nacional. Ela passa por todos aqueles controles legislativos e no controle legislativo ela é, aprovada. O que pode acontecer, gente? A medida provisória será convertida em lei, não é? Ela será convertida em lei. E mesmo antes de ser convertida em lei, a medida provisória que está vigente, ela pode passar pelo controle judicial também. Ou seja, mesmo antes de finalizar o controle legislativo, poderá ser realizado o controle judicial. Portanto, o que eu estou dizendo para vocês é que uma medida provisória, ela pode ser objeto de uma das ações do controle de constitucionalidade, seja difuso, seja concentrado. É natural que a gente imagine que uma medida provisória será objeto de uma das ações do controle concentrado. Portanto, professor, essa medida provisória, ela pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, de uma ação proposta lá no STF que tem por objetivo analisar a compatibilidade dela com a Constituição? Exatamente. Exatamente. E o STF pode declarar aquela medida provisória inconstitucional, extirpando-a do ordenamento jurídico brasileiro. Ok, gente? Então vejam vocês que a medida provisória ela passa por dois controles, um controle legislativo e um controle judicial. Lembrem-se que o controle judicial é aquele feito pelo Poder Judiciário, o legislativo é aquele feito pelo Poder Legislativo, portanto, pelo Congresso Nacional.
ok? Lembrando que no Poder Judiciário, o controle judicial, a gente sabe que o Poder Judiciário ele só age quando ele é provocado, porque ele fica inerte, ó. Ele fica quietinho. Então é preciso que o Poder Judiciário seja provocado para que ele acorde e diante de uma ação que tenha por objeto aquela medida provisória, que esteja sendo discutida ali a sua inconstitucionalidade ou constitucionalidade, o STF pode muito bem declarar aquela norma compatível ou não compatível com a Constituição Federal de 1988, ok? 2 controles pelos quais passam aí as medidas provisórias, no caso, essa medida provisória 819, ok? Vamos falar mais de medida provisória? Vem comigo, já que a gente está fazendo revisão, vamos viajar, hein? Beleza, primeira coisa, agora eu quero falar de algo importante sobre as medidas provisórias que sempre cai. Quais são as limitações materiais das medidas provisórias, ok? Então, limitação material. O que uma medida provisória pode versar ou o que ela não pode versar? Abram comigo aí, juntinho, o artigo 62 da Constituição de vocês e vamos no parágrafo 1º. Diz assim, ó, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria, inciso 1, relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual civil, organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais, suplementares, etc. Ok? Que vise a detenção ou sequestro de bens, ou seja, traz aqui para mim, gente. Aí no artigo 62, no parágrafo 1º, nós já temos aqui as limitações materiais no que tange a edição de medidas provisórias, ok? Então vamos anotar aqui. Primeiro, no quadro, isso. Artigo 62, vocês vão ler aí em casa depois, para casa para vocês, porque eu não vou ficar aqui lendo para vocês para a gente não perder tempo, né, gente? A gente tem que aproveitar o nosso tempo com a aula. Então, é vedada a edição de medida provisória nos termos do artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, ok? Também, olha só, abram aí a Constituição de vocês, vamos juntos, agora nós vamos em outro livro, nós vamos no artigo 73, mas lá do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias. Diz assim o artigo 73, olha só. Na regulação do Fundo Social de Emergência, não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso 5 do artigo 59. Ou seja, não pode haver medida provisória para tratar do Fundo Social de Emergência, ok? Isso está no artigo 73 do ADCT. Ok, vamos lá, vamos continuar. 3. Não pode haver medida provisória sobre exploração de gás natural, ok? Pelos estados. E isso, gente, está no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Beleza? Então, nós temos aí essas limitações materiais, ok? Onde uma medida provisória não pode versar sobre essas matérias aí, 1, 2 e 3. Lembrando que uma medida provisória também, ela não pode haver, né, na verdade, uma medida provisória de iniciativa exclusiva de outros poderes. Não é? Então, se a iniciativa é exclusiva do Senado, se a iniciativa é exclusiva da Câmara dos Deputados, é claro que não pode haver uma medida provisória sobre aquele assunto, sobre aquele tema também. Ok, gente? Uma pergunta muito comum é a seguinte. Pode haver medida provisória, vamos anotar aqui, ó, medida provisória pode criar um tributo? Uma medida provisória pode criar um tributo? Traz a imagem aqui para mim. Nós vamos responder essa pergunta no próximo bloco. Até já. Um abraço para vocês.
Encerra. Pode encerrar ali, vou gravar.